Olá, chegamos à nossa quinta videoaula da disciplina de Lógica e o nosso tema de hoje é relações de oposição, equivalências e inferências imediatas. Este assunto é continuidade da aula anterior, aula na qual tivemos a participação do meu cão em vários momentos, peço desculpas, mas é uma situação que não posso controlar. Meu estúdio aqui, ou o espaço em que estou, não tem isolamento acústico. Pelo menos, creio que você pôde aproveitar o conteúdo. Torço para que ele não participe novamente desta aula. Vamos dar seguimento. Agora que nós já sabemos o que são as proposições categóricas e como elas são classificadas, vamos explorar como essas proposições se relacionam entre si. Essas relações são chamadas de relações de oposição, equivalências e inferências imediatas. Vamos examinar cada uma delas a partir de agora e, primeiramente, vamos falar das relações de oposição. O que seriam estas? As relações de oposição são as relações que existem entre proposições que possuem o mesmo sujeito e o mesmo predicado, mas diferem em qualidade ou quantidade. Existem 4 tipos principais de oposição. Vamos para o primeiro tipo de oposição, certo? Contraditórias são as proposições que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, nem falsas ao mesmo tempo. Ou seja, a verdade de uma proposição implica a falsidade de outra e vice-versa. Exemplo: a proposição universal afirmativa, todos os seres humanos são mortais, que é uma proposição do tipo A, e a proposição particular negativa, alguns homens não são mortais, que é do tipo O, são contraditórias. Por quê? Se todos os homens forem mortais, é impossível que alguns não sejam. Por outro lado, se for verdade que alguns seres humanos não são mortais, então é falso que todos sejam mortais. Compreenderam aqui esse caráter contraditório dessas relações de oposição? Vamos agora para as proposições contrárias. Que são essas proposições contrárias? São aquelas que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas podem ser falsas simultaneamente. Vou repetir. Não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas podem ser falsas simultaneamente. Tá? Exemplo: todos os seres humanos são mortais, do tipo A, né? São proposições aí do tipo A. E nenhum ser humano é mortal, proposições do tipo E. Essas são contrárias. Se uma for verdadeira, a outra necessariamente será falsa. No entanto, ambas podem ser falsas se houver pelo menos um ser humano mortal e pelo menos um ser humano imortal. Certo? Vamos agora falar das proposições subcontrárias, ou dessas relações. Aqui temos proposições que não podem ser falsas, preste atenção, não podem ser falsas ao mesmo tempo, mas podem ser verdadeiras simultaneamente.
Exemplo, alguns seres humanos são mortais, proposições categóricas do tipo I. E alguns seres humanos não são mortais, proposições categóricas do tipo O. Certo? Depois você retome a aula anterior, creio que você deve ter feito anotações, tá? Então, essas letras é importante que você sempre tenha gravadas na sua memória para saber que tipo de proposições categóricas estamos falando quando utilizamos essas vogais, tá? Então, voltando, estamos falando das proposições, das relações subcontrárias aí, que não podem, são proposições que não podem ser falsas ao mesmo tempo, mas podem ser verdadeiras simultaneamente. Exemplo, né? Alguns seres humanos são mortais, do tipo I, e alguns seres humanos não são mortais, do tipo O, que aqui temos proposições subcontrárias. Ambas podem ser verdadeiras, preste atenção nisso. Ambas podem ser verdadeiras se houver pelo menos um ser humano mortal e pelo menos um ser humano imortal. No entanto, não podem ser falsas ao mesmo tempo, pois isso implicaria que não existe ser humano algum, o que seria um absurdo, né? Agora vamos falar das subalternas, que são proposições em que a verdade da universal implica a verdade da particular correspondente, mas não o contrário. Exemplo, se todos os seres humanos são mortais, proposição do tipo A, é verdadeira. Então, se todos os seres humanos, se a proposição se todos os seres humanos são mortais é verdadeira, então alguns seres humanos são mortais, do tipo I, também será verdadeira, pois a afirmação universal já inclui a particular. No entanto, veja bem, a verdade da particular, alguns seres humanos são mortais, não garante a verdade da universal. Ou seja, que todos os seres humanos sejam mortais, porque aí, neste caso, poderia haver exceções. Certo? Vamos agora falar de equivalências e inferências imediatas. Além das relações de oposição, também existem transformações que mantêm a equivalência entre proposições. Essas transformações são chamadas de inferências imediatas, certo? Vamos falar do primeiro tipo dessas transformações. Conversão. Conversão. É a operação que inverte o sujeito e o predicado de uma proposição sem alterar a sua veracidade. Cito como exemplo. Preste bastante atenção nos exemplos, né? Isso é importante para que você possa compreender. Depois, se for o caso, volte o vídeo, faça uma anotação para que você possa, de fato, ter uma compreensão real do que estamos tratando. Tá? Então, temos aqui como exemplo, né, a proposição alguns cães são animais, do tipo I, pode ser convertida para alguns animais são cães, também do tipo I. Pois a afirmação, nesse caso, aqui continua válida. Tá? No entanto, a conversão de proposições universais afirmativas, isto é, do tipo A, nem sempre é válida. Por exemplo, todos os gatos são mamíferos. Não implica todos os mamíferos são gatos. Tá? Então, aqui, veja, todos os
gatos são mamíferos não implica, não me leva a concluir de modo algum que todos os mamíferos sejam gatos, porque isso também, como sabemos, seria algo absurdo. Vamos falar agora da obversão, tá? Estamos falando aqui das transformações, chamadas aí de inferências imediatas, não é? Obversão consiste em negar o predicado e alterar a qualidade da proposição, porém mantendo a sua equivalência. Exemplo, a proposição todos os peixes são aquáticos, proposição do tipo A, né? Pode ser transformada em nenhum peixe é não aquático, proposição do tipo E. Aqui, perceba, a afirmação continua a mesma, mas foi reformulada. Tá? Agora vamos falar da contraposição. Consiste em quê? Em inverter o sujeito e o predicado, negando ambos. Inverto o sujeito e o predicado, porém, nego ambos. Exemplo, a proposição todos os felinos são mamíferos, que é do tipo A, pode ser transformada em todos os mamíferos são, todos os não mamíferos são não felinos, do tipo A também. Então eu vou aqui dizer isto de forma mais rápida, tá? Para você entender. Contraposição. Todos os felinos são mamíferos, pode ser convertida ou transformada em todos os não mamíferos são não felinos. Essa transformação é válida para proposições universais afirmativas e negativas. Certo? Então, essas operações, das quais acabamos de tratar, são fundamentais para a análise lógica e a construção de argumentos, permitindo reescrever proposições sem alterar o seu significado, facilitando deduções e inferências. Muito bem, com isso nós finalizamos o conteúdo da aula de hoje e passaremos na próxima aula para um outro assunto. Continue acompanhando tudo pela apostila, uma vez que todo este conteúdo é extraído dela. Um abraço e até a próxima.